15 anos atrás, o amor da minha vida desapareceu, me deixando com uma carta dizendo que precisava de espaço. Eu nunca mais a vi. Construí uma nova vida, me tornei um arquiteto de sucesso, mas a sombra dela sempre esteve lá. Ontem, uma jovem entrou no meu escritório, querendo uma entrevista para a faculdade. E enquanto ela falava, eu vi os olhos dela, o sorriso dela. E então, ela me mostrou um anel que sua mãe lhe deu, um anel que eu mesmo desenhei e dei a uma única mulher no mundo. Aquele não era apenas uma estudante. Era minha filha. E a mulher que a criou em segredo por todos esses anos estava prestes a ter seu passado batendo à sua porta. Meu nome é Daniel, e por 15 anos, eu vivi com um fantasma. O nome dela era Helena. Nos conhecemos na faculdade de arquitetura, e nosso amor era o tipo de coisa que você vê em filmes. Éramos inseparáveis, duas metades de um todo criativo. Tínhamos planos de nos formar, casar e abrir nosso próprio escritório. Ela era meu mundo inteiro. Então, em uma manhã de terça-feira, um mês após nossa formatura, ela se foi. Encontrei um bilhete na nossa mesa de centro. Dani, eu te amo mais do que tudo, mas estou perdida. Preciso encontrar a mim mesma, longe de tudo. Não me procure. Por favor. E foi isso. Ela desapareceu. Seu telefone foi desconectado, suas redes sociais, apagadas. A família dela, tão chocada quanto eu, disse que não tinha notícias. Procurei por meses, beirando a obsessão. Contratei detetives, liguei para amigos distantes. Nada. Helena havia evaporado. Os anos que se seguiram foram os mais difíceis da minha vida. A dor da perda e do abandono sem explicação quase me destruiu. Mas, eventualmente, eu canalizei essa dor para o trabalho. Eu abri o escritório que havíamos sonhado, a Valencar e Solis Arquitetos, mantendo o nome dela como um memorial silencioso. Eu mergulhei no trabalho, e o sucesso veio. Tornei-me um dos arquitetos mais respeitados da cidade. Casei-me novamente com uma mulher maravilhosa, a Clara, que conhecia minha história e me ajudou a me curar. Tivemos 2 filhos. Eu construí uma vida boa, uma vida feliz. Mas o fantasma de Helena nunca desapareceu completamente. Havia sempre um vice no fundo da minha mente. O que aconteceu com ela? Onde ela estava? Por que ela me deixou? Eu aceitei que nunca teria as respostas. A vida seguiu em frente. Até ontem. Eu estava no meu escritório, em uma tarde movimentada, quando minha assistente me informou que uma jovem chamada Luna estava ali para uma entrevista. Ela era uma estudante de arquitetura do ensino médio, e parte de um projeto escolar era entrevistar um profissional da área. Eu normalmente não faria isso, mas algo no pedido me fez concordar. Quando ela entrou na minha sala, senti uma pontada estranha de familiaridade. Ela tinha cerca de 16 anos, cabelos escuros e olhos expressivos que pareciam ver através das coisas. Ela era brilhante. Suas perguntas não eram as típicas de uma estudante, eram perspicazes, cheias de uma paixão pelo design que me lembrava de mim mesmo, naquela idade. A conversa fluiu por quase 1 hora. Eu estava genuinamente impressionado. No final, enquanto ela guardava seu caderno, agradecendo profusamente, notei o anel em seu dedo. Era uma peça de prata delicada, com um pequeno lápis lazuli, moldada na forma de uma bússola. Meu ar ficou preso na garganta. Aquele anel. Eu o conhecia. Eu o havia feito. Na faculdade, eu tinha um hobby de ourivesaria. Eu fiz aquele anel para Helena em nosso 2º aniversário, como um símbolo de que, não importava para onde fossemos, sempre encontraríamos nosso caminho de volta um para o outro. Esse anel, eu disse, minha voz saindo rouca. É muito bonito. Onde você o conseguiu? Luna sorriu, um sorriso que era tão dolorosamente familiar. Ah, obrigada. Foi um presente da minha mãe.
Ela disse que o pai que eu nunca conheci o fez para ela. O mundo ao meu redor começou a girar. Eu olhei para o rosto dela, realmente olhei pela primeira vez. Os olhos da Helena, o formato do meu queixo, o sorriso que era uma mistura perfeita dos dois. A matemática era simples e impossível. 15 anos. Ela tinha a idade certa. Sua mãe, comecei, tentando manter minha voz estável. O nome dela é Helena. Os olhos de Luna se arregalaram em surpresa. Sim. Como você sabe? Eu não conseguia responder. Eu apenas a encarei, e eu sei que ela viu algo em meu rosto, uma tempestade de emoções que a assustou. Senhor Alencar, o senhor está bem? Ela perguntou, a preocupação em sua voz. Eu me levantei e caminhei até a janela, de costas para ela, tentando respirar. Uma filha. Eu tinha uma filha. E Helena a escondeu de mim por 15 anos. A mulher que eu pensei que estava se encontrando estava, na verdade, me criando uma filha em segredo. A dor do abandono que eu senti por anos foi subitamente substituída por uma nova e complexa camada de traição. Ela não apenas me deixou, ela me roubou a chance de ser pai. Pedi desculpas à Luna, dizendo que não estava me sentindo bem. Entreguei a ela meu cartão pessoal. Se sua mãe permitir, eu adoraria que você me ligasse. Talvez eu possa te ajudar com seus projetos da faculdade. Era a única coisa que consegui pensar em dizer. Ela saiu, confusa, e eu desabei na minha cadeira, a cabeça entre as mãos. O que eu faria agora? Eu tinha uma esposa, 2 filhos. Uma vida. E, de repente, uma outra vida, uma vida secreta da qual eu nunca soube, havia colidido com a minha. Naquela noite, contei tudo para Clara. Ela sentou-se em silêncio, absorvendo cada palavra. Ela segurou minha mão enquanto eu chorava, não de tristeza, mas de uma raiva e confusão avassaladoras. O que você vai fazer? Ela perguntou. Eu não sei, admiti. Parte de mim quer pegar o carro, dirigir até onde quer que elas estejam e exigir respostas. Outra parte quer esquecer que isso aconteceu, para proteger a vida que construímos. Você não pode esquecer, Dani, ela disse sabiamente. Essa garota é sua filha. E você merece a verdade. Com a ajuda de um investigador particular, não foi difícil encontrá-las. Helena não estava se escondendo em uma cabana remota. Ela vivia a apenas 2 horas de distância, em uma cidade vizinha. Ela havia voltado a usar seu sobrenome de solteira, Solis. Ela era uma arquiteta, trabalhando em uma pequena firma. Ela nunca se casou. Ela criou nossa filha sozinha, a poucos quilômetros de mim, por 1 década e meia. A confrontação aconteceu em um terreno neutro, o mesmo café onde Luna e eu havíamos nos encontrado. Eu a chamei, usando o número que encontrei no site da firma dela. A surpresa em sua voz quando ouviu a minha foi palpável. Ela concordou em me encontrar, provavelmente percebendo que não tinha escolha. Quando ela entrou no café, meu coração deu um salto. Ela estava mais velha, claro, com linhas de expressão ao redor dos olhos, mas era inconfundivelmente a Helena que eu amava. Ela se sentou, evitando meu olhar. Daniel, ela disse, a voz baixa. Eu não sei o que dizer. Comece com o porquê, Helena, eu disse, minha voz mais dura do que eu pretendia. Por que você fez isso? Por que me roubou 15 anos da vida da minha própria filha? E então, ela me contou. A história dela não era sobre estar perdida. Era sobre medo. Ela descobriu que estava grávida logo depois que me deixou. E entrou em pânico. Seus pais eram extremamente religiosos e conservadores, a ideia de uma gravidez fora do casamento a aterrorizava. E ela tinha medo de mim também. Você era tão intenso, tão focado em nosso futuro, em nosso escritório, ela explicou. Eu senti que um bebê iria te sufocar, que você me culparia por atrapalhar nossos planos.
Eu estava com medo de te perder, então, e eu te perdi primeiro, nos meus próprios termos. Foi a lógica mais distorcida e egoísta que eu já ouvi. Ela não fugiu para se encontrar, ela fugiu para me poupar de uma responsabilidade que ela presumiu que eu não queria. Ela tomou uma decisão que mudou a vida de 3 pessoas com base em seus próprios medos e inseguranças, sem nunca me dar a chance de ter uma palavra a dizer. Então você me puniu por um crime que eu nunca cometi, em sua própria cabeça? Perguntei, incrédulo. Você decidiu que eu não era homem o suficiente para ser pai, então você garantiu que eu não fosse? As lágrimas escorriam pelo rosto dela. Eu sei que foi errado, Dani. Eu me arrependi todos os dias. Mas quando a Luna nasceu, eu não consegui. Eu a amava tanto, e a ideia de te dividir com você, de te reintroduzir na nossa vida e talvez te perder de novo, e eu fui covarde. A conversa durou horas. Foi crua, dolorosa. Havia raiva, havia acusações, mas também havia, por baixo de tudo, a sombra do amor que um dia tivemos. No final, eu estava emocionalmente esgotado. Eu quero conhecer minha filha, Helena, eu disse, a única coisa que importava agora. Eu quero fazer parte da vida dela. Você me deve isso. Ela concordou, derrotada. O primeiro encontro oficial com a Luna foi estranho. Nós 3, em um restaurante, tentando preencher 15 anos de silêncio com conversas triviais. Luna sabia a verdade agora. Ela estava magoada com a mãe, confusa sobre mim. Eu tentei não pressionar, apenas estar presente. Mas a situação era um campo minado. Minha família, Clara e meus filhos, também estavam lutando para se adaptar. Clara foi uma rocha, apoiando-me em tudo, mas eu via a preocupação em seus olhos. Como nossa família sobreviveria a essa nova e complexa adição? Meus filhos mais novos ficaram felizes com a ideia de uma irmã mais velha, mas a realidade era muito mais complicada. O processo de construir um relacionamento com a Luna tem sido a coisa mais difícil e recompensadora da minha vida. No início, ela era desconfiada, cheia de perguntas, e, compreensivelmente, um pouco ressentida. Por que eu não a procurei? Por que a abandonei? Tive que explicar, com a ajuda de Helena, a verdade da história, sem demonizar a mãe dela, o que foi um equilíbrio delicado. Nós começamos devagar. Almoços de fim de semana. Visitas ao meu escritório, onde ela se encantava com as maquetes. Ela herdou nosso amor pela arquitetura. Aos poucos, as barreiras começaram a cair. Descobrimos que tínhamos o mesmo senso de humor irônico, o mesmo amor por filmes antigos. Eu a apresentei aos seus meio-irmãos, e ver os 3 juntos, rindo, foi um vislumbre de uma felicidade que eu nunca pensei que fosse possível. Helena e eu estabelecemos uma trégua cautelosa. Nossa relação romântica está morta e enterrada, mas estamos construindo uma nova, baseada no nosso amor compartilhado pela Luna. Somos parceiros na criação de uma filha que deveríamos ter criado juntos. Há dias difíceis, dias em que as velhas feridas são reabertas. Dias em que a raiva pela mentira dela ressurge. Dias em que vejo a dor nos olhos da Clara, que, apesar de todo o seu apoio, está lutando com o fato de que o fantasma com o qual ela conviveu por tanto tempo agora tem um rosto e um lugar permanente em nossas vidas. A minha vida hoje é complicada. É uma mistura de 2 famílias, do passado e do presente, colidindo e tentando encontrar uma forma de coexistir. Não é o futuro limpo e organizado que eu havia planejado. Mas também é mais rico, mais real. Recentemente, Luna me perguntou se eu odiava a mãe dela. Eu pensei por um longo tempo. Não, eu não a odeio, respondi, e me surpreendi ao perceber que era verdade. Eu odeio o que ela fez. Odeio o tempo que perdemos. Mas quando olho para você, vejo o melhor de nós 2. E não posso odiar a pessoa que te trouxe ao mundo. A verdade, eu descobri, não é como na arquitetura. Não é uma linha reta, não é uma estrutura limpa. É confusa, cheia de revisões e adições inesperadas.
15 anos atrás, eu perdi o amor da minha vida. Mas ontem, eu ganhei uma filha. E essa descoberta não apagou a dor do passado, mas deu a ele um novo significado. E, pela primeira vez, sinto que o fantasma de Helena não me assombra mais. Em seu lugar, há a presença vibrante e real da Luna. E isso, eu percebo, é muito melhor.